Quantas vezes ao longo de sua vida você testemunhou alguém sendo dominado por um acesso de raiva? Quantas vezes você mesmo se sentiu cego pela raiva e agiu impulsivamente, sem considerar as consequências? A raiva tem o poder de desequilibrar a alma e mergulhar uma pessoa em um estado de turbulência em questão de segundos, muitas vezes sem que percebamos. É um estado no qual não há espaço para decisões racionais, nos deixando à mercê dessa loucura temporária. Para os estoicos, esse desequilíbrio tem origem em um erro de julgamento. A raiva nos leva a projetar interpretações distorcidas da realidade em vez de ver as coisas como realmente são. A raiva age como um ácido corrosivo que causa mais danos ao recipiente que a contém do que aquele sobre o qual é derramada. Sêneca, durante seu exílio, escreveu um livro específico sobre a raiva, intitulado Sobre a Ira, no qual definiu e explicou como podemos prevenir e controlar esse sentimento dentro da filosofia estoica. Lúcio Ânio Sêneca foi um filósofo, estadista e dramaturgo influente, um dos nomes mais destacados do estoicismo na Roma antiga. Neste vídeo, apresentaremos 11 ideias que podem ajudar você a canalizar e controlar sua raiva com base nos ensinamentos de Sêneca. Mas antes disso, por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Abster-se de reagir impulsivamente é fundamental, já que a raiva excessiva leva à insanidade. Evitar a raiva não apenas mantém o controle sobre si mesmo, mas também preserva sua saúde. Os estoicos acreditavam na dicotomia do controle, o que significa distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Embora não possamos controlar eventos externos, temos total controle sobre como reagimos a eles. Por exemplo, em uma situação de trânsito, você não pode controlar o acidente que causou o engarrafamento, a velocidade dos outros motoristas ou o número de faixas bloqueadas. No entanto, você tem total controle sobre sua reação e como o estresse o afetará. A raiva é uma resposta emocional a situações estressantes, frustrações e injustiças. E sabemos que o estresse piora o humor e reduz a produção de serotonina, o hormônio da felicidade, levando à irritabilidade. Os estoicos foram os primeiros a compreender a complexidade das emoções humanas e praticaram o autocontrole para evitar reações automáticas negativas. Uma das maneiras mais eficazes de lidar com a raiva é adotar a técnica da atraso, algo que Sêneca ensinou há 2 milênios e que a ciência moderna confirmou. Existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, e nossa capacidade de controlar nossas emoções determina essa escolha. A raiva profunda pode ser avassaladora e levar as pessoas a fazer coisas que normalmente não fariam. Tornamo-nos escravos de nossos impulsos quando perdemos o controle de nossas ações. Agir com raiva inevitavelmente leva ao arrependimento posterior. Esse sentimento de remorso é um sinal importante de que a raiva não é uma emoção à qual devemos ceder. Reconheça que a raiva é destrutiva e evite agir a partir dela, considerando as consequências e avaliando se realmente vale a pena seguir adiante. Um dos passos fundamentais para lidar com a raiva é a autoconsciência. Reconhecer o quanto esse sentimento pode ser problemático e nos deixar sem racionalidade é essencial. A raiva é uma emoção poderosa e intensa e supera muitas outras. Quando estamos com raiva, sentimos a necessidade imediata de agir e ignoramos tudo o mais, como se a explosão de raiva fosse a única coisa que importasse naquele momento. Nesse momento, percebemos que a raiva já nos controla. A raiva é contagiosa. Ela tem o poder de influenciar um grupo social mais rapidamente do que qualquer outra emoção. Quando há raiva suficiente, as pessoas se unem e parecem formar uma cadeia de destruição. Isso é evidente em situações de linchamento ou protestos violentos, nos quais as pessoas se reúnem sob a influência da raiva. Agora que entendemos quão prejudicial a raiva pode ser, é importante reduzir nossa conexão com essa emoção, afastando-nos dela ou simplesmente não a alimentando. Isso é apenas o começo, pois é fundamental ter um objetivo final, que, de acordo com a filosofia estoica, é alcançar a tranquilidade, um estado de paz e serenidade. Reconhecer os desencadeadores de raiva e aprender a controlá-los é crucial, como Sêneca sugeriu. Ter consciência dos eventos e situações que desencadeiam esse sentimento permite uma resposta mais eficaz à raiva quando ela ocorre. Práticas de mindfulness,
não apenas ajudam a identificar os padrões que desencadeiam a raiva, mas também a reconhecer os pensamentos específicos que levam a essa emoção. Isso oferece a oportunidade de identificar e neutralizar a raiva antes que ela se manifeste completamente. Existem muitos desencadeadores comuns de raiva, como se sentir injustiçado, lidar com o estresse do tempo, experimentar desonestidade ou decepção, enfrentar ameaças à autoestima ou ser alvo de preconceito e discriminação, bem como ataques físicos e morais. Respire profundamente. A cura mais eficaz para a raiva é esperar até que a paixão inicial se dissipe e a névoa que turva a mente se dissipe, permitindo uma reação mais calma e controlada. A raiva é um guia pobre para a felicidade, pois prejudica a solução de problemas e a avaliação clara da realidade. Ela nos torna emocionalmente instáveis e impulsivos, enquanto o medo nos impulsiona a fugir, a raiva nos incentiva a confrontar, buscando vingança. Portanto, mesmo os mais respeitados podem proferir palavras ofensivas quando estão com raiva. Assim, quando sentir que está prestes a ficar com raiva, afaste-se da situação que a desencadeia e adie qualquer ação até se sentir completamente calmo por dentro. Mesmo que precise ler a mensagem 10 vezes ou esperar 2 dias, aguarde antes de agir. A probabilidade de ter escrito algo impulsivo com raiva e depois se arrepender é alta. Talvez você opte por não enviar a mensagem. Experimente atividades relaxantes, como leitura, meditação, caminhadas, ciclismo ou alongamentos, para liberar a tensão muscular e relaxar. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a respiração profunda é uma das maneiras mais rápidas de reduzir a intensidade da raiva e do medo. Até mesmo algo tão simples como esperar e contar até 10 ou repetir uma palavra ou frase calmante, como tudo bem, pode ajudar a acalmar os sentimentos de raiva. Lembre-se de que a raiva é uma emoção passageira e as emoções não duram para sempre. Todos experimentamos raiva de tempos em tempos, mas a aplicação dessas estratégias o ajudará a controlá-la e a expressar seus sentimentos de maneira benéfica, tanto para você quanto para os outros. Mantenha-se no lugar do ofensor. Sêneca recomendou que nos coloquemos na posição de quem nos ofendeu. Na verdade, a raiva geralmente se origina de uma avaliação injusta de nosso próprio valor e da recusa em aceitar o tratamento que livremente infligimos a outros. Tente se ver nos outros. Essa é uma prática valiosa para lidar com a raiva, pois muitas vezes nos indignamos com as ações de outros, esquecendo que também agimos de maneira reprovável em nossas vidas. Pergunte a si mesmo com que frequência você agiu de forma desrespeitosa verbal ou emocionalmente, e depois se arrependeu ou se manipulou alguém. Todos nós compartilhamos mais semelhanças do que diferenças e agimos de maneira infeliz em momentos de fraqueza. Acalme sua mente por meio da arte e da música. Pessoas com temperamento explosivo devem evitar estudos desafiadores ou, pelo menos, se engajar em estudos que não levem à criação. A mente não deve se ocupar com tarefas difíceis, mas se dedicar a atividades agradáveis. Deixe-se acalmar pela leitura de poesia e envolver-se em histórias. Trate a mente com um nível de gentileza e refinamento. Sêneca acreditava que encontrar formas de arte ou música que o acalmassem poderia ser extremamente benéfico para alcançar uma mente tranquila. Atualmente, esse enfoque para controlar a raiva é conhecido como terapia expressiva. A terapia expressiva encoraja as pessoas a liberar a raiva reprimida por meio de gritos, berros e até mesmo batendo em travesseiros. Nesse contexto, os travesseiros simbolizam pessoas do passado e questões não resolvidas de raiva. O termo terapia se estende à utilização das artes criativas como método para controlar a raiva, conhecido como terapia artística expressiva ou terapia de artes expressivas. Aqueles que apoiam o uso da terapia expressiva para controlar a raiva acreditam que o corpo pode se curar através da combinação de expressão criativa e imaginação. Em uma sessão ou consulta de controle da raiva, terapeutas ajudam indivíduos a identificar os gatilhos de raiva e questões de raiva não resolvidas. Embora existam muitos tipos de terapias expressivas para controlar a raiva, as mais comuns incluem musicoterapia, terapia artística, terapia de dança, terapia dramática e terapia de escrita. Praticamente qualquer forma de arte pode ser calmante,
e a música, como uma forma de arte universalmente apreciada, tem o poder de influenciar emocionalmente e fisicamente o ouvinte, afetando seu estado de espírito e sua disposição. A música atua como um estabilizador emocional e oferece relaxamento nos momentos de raiva. Escolha sabiamente seus amigos. Opte por pessoas que sejam honestas, tranquilas e autodisciplinadas. Escolha pessoas que não despertem sua raiva e, ao mesmo tempo, sejam tolerantes. De acordo com estudos do psicólogo social Dr. David McClelland, da Universidade de Harvard, as pessoas com as quais você interage têm uma influência significativa, de até 99%, em seu sucesso ou fracasso na vida. Sêneca já havia percebido essa verdade há milhares de anos. A raiva se espalha mais rápido que o fogo. Portanto, se você tem tendência a ser cercado por amigos que o estimulam ou provocam, afaste-se de provocadores tóxicos, que são pessoas venenosas que, assim como abusadores e narcisistas, não respeitam seus limites. Imagine um amigo que fuma 2 caixas de cigarros por dia e o persuade a retomar esse hábito, fazendo você retornar a um estilo de vida destrutivo do qual havia se livrado com dificuldade. Ou talvez seja um amigo financeiramente irresponsável que sempre busca gastos excessivos e o incentiva a gastar mais do que pode. Ou pior ainda, um membro da família que está constantemente envolvido em intriga, fofoca e conflitos e o coloca no meio dessas discussões. Muitas vezes é difícil abandonar esses relacionamentos, mesmo que sejam tóxicos, devido à sua familiaridade. No entanto, é crucial manter o controle sobre suas próprias escolhas e relacionamentos para alcançar a serenidade mental, o que inclui avaliar todas as áreas de sua vida, incluindo amizades e relações familiares. Evite procurar razões para a raiva. Com frequência, nos concentramos demais em nossas próprias expectativas e nos tornamos frágeis e sensíveis em um mundo de conforto e luxo. Desenvolvemos expectativas e, quando não são atendidas, ficamos com raiva. Ficamos irritados com coisas triviais, como perder objetos, trânsito congestionado ou até mesmo uma piada que não nos agradou. A raiva pode proporcionar um alívio temporário, mas se nos irritarmos sempre que nossas expectativas não forem atendidas, levaremos uma vida de raiva constante. Para lidar com os gatilhos diários de raiva, os estoicos praticavam a visualização negativa, imaginando o pior cenário possível para se preparar para o pior. Eles também cultivavam a gratidão pelos momentos em que as situações negativas não se concretizavam. Em vez de buscar razões para a raiva, evite-as e concentre-se no que está ao seu redor. Essas práticas estoicas podem ajudá-lo a encontrar paz interior. A aplicação de autoironia é uma técnica recomendada pelos estoicos. Quando se sente insultado, em vez de reagir com raiva ou buscar vingança, você pode optar por ignorar ou até mesmo usar a autoironia, transformando o insulto em uma piada. Ao rir de si mesmo, você demonstra que não leva a sério o ofensor e suas palavras, reduzindo assim seu poder sobre a situação. Essa resposta é frequentemente mais eficaz do que uma retaliação direta. Pratique a autorreflexão. Sêneca enfatizou a importância da autorreflexão, dizendo que todos os nossos sentidos devem ser treinados para ganhar força, pois são naturalmente resistentes. Isso é possível desde que a mente, que deve ser examinada diariamente, não insista em enfraquecê-los. A reflexão sobre seu próprio caráter e ações o torna mais consciente de seus pensamentos e das emoções negativas que os impulsionam. Uma maneira prática de fazer isso é manter um diário de suas experiências com a raiva, anotando o que a desencadeou e seus pensamentos e sentimentos no momento. Isso ajuda a identificar padrões de comportamento e desenvolver estratégias para lidar produtivamente com a raiva. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento milenar. Deixe um comentário com estoicismo para que eu saiba que você chegou até aqui. Muito obrigado por assistir.